Boa noite, igreja querida, que estamos fortalecidos pelo poder de Deus para seguirmos nossa caminhada com o Senhor Jesus. Eu fico muito mais feliz quando nós podemos celebrar a ceia no começo, porque a Nath participa, as crianças, mas ela será por força da mensagem, será no fim. Então eu pedi, Nath, às crianças que saiam agora e que vão para a sua classinha, se juntar aos nossos pequeninos que lá estão. Natália, para aí onde vocês estão. Para aí onde vocês estão. Estenda a mão sobre as nossas crianças, queridos. Que coisa boa. Se você quiser ficar em pé. Senhor querido e amado, louvado seja o teu nome. Nós te buscamos porque o Senhor é a nossa única esperança. Nós invocamos, Senhor Deus, essa esperança, esta fé sobre o coração das crianças, das professoras que vão ministrar. Ó Pai, que trabalho tão importante, com repercussão eterna, que estarão fazendo, Senhor Deus. Venha com eles lá, Senhor Deus, esteja conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Nath. Muito obrigado. Queridos, eu vou mencionar alguns trechos para vocês. Na realidade, o trecho sobre o qual nós queremos meditar se encontra em João capítulo 13. Talvez você queira ter o trecho de João 13 aí. Eu não vou fazer projeções, mas vou estar oferecendo para vocês, aqueles que desejarem anotar, o endereço dos textos que eu vou mencionar. O texto inicial é João 10:10, que eu tenho a impressão que a igreja conhece assim, se não de cor, quase que de cor. Todo mundo lembra bem? O ladrão, ou o inimigo, ou Satanás, não vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu não entendo muito bem esse termo, vida em abundância, por aquilo que eu leio. Eu entendo mais pelo que eu sinto. Eu penso numa vida feliz, harmoniosa, entre pessoas a quem eu quero bem, que me querem bem, que executamos coisas que são compatíveis com aquilo que agrada a Deus, que com saúde física, com saúde emocional, com saúde espiritual, crianças ao redor. É o quadro que eu pinto na minha mente sobre vida em abundância. Eu tenho a impressão que não está muito longe daquilo que Jesus tinha no seu coração. E eu encontro eco sobre isso lá em 1 Timóteo capítulo 2, quando ele fala: orem por aqueles que estão investidos de autoridade, pelos presidentes, pelos reis, por toda forma de autoridade humana, para que nós tenhamos uma vida boa, uma vida agradável, uma vida satisfatória, uma vida muito abundante, porque isto agrada o coração de Deus. Então, tenho a impressão que existe aqui uma ponte muito clara e onde Deus manifesta na sua palavra o seu interesse, que durante esses poucos anos que nós viveremos aqui na terra, que seja uma vida boa, uma vida que vale a pena. Bem, se Cristo habita em alguém, se Cristo habita em nós, em quantos que estão aqui, que você pode dizer: Cristo habita em mim, Ele está na minha vida? Levanta a mão, é um testemunho da presença do Senhor na sua vida. Pode manter a mão lá em cima, se apontando para o teto, Senhor. Cristo habita em mim. Diz assim: Cristo habita em mim. Portanto, vejam só, a própria vida gloriosa de Cristo está nos nossos corações. Faz sentido? Qual é a questão? Por que nem sempre nós gozamos de todo esse bliss, de toda essa alegria, de toda essa bênção? Por que é que nós não gozamos? Queridos, esta é a questão. Existe uma tarefa nossa sobre a qual eu quero lhe contar, e a nossa tarefa é deixar de lado aquelas coisas que se opõem a esta boa vida. Isso faz muito sentido na minha mente. Se Jesus está em mim, Ele trouxe a nova vida para que eu viva uma vida feliz, uma vida onde eu sou abençoado e abençoador de outros, conforme nós falamos. Mas se eu
não ponho de lado aquilo que se opõe a esta vida feliz, o resultado final é uma vida feliz meio poluída, meio cheia de buracos, meio cheia de deficiência, não é verdade? Vou falar sobre algo assim que, pegando no ar, uma pessoa que não tem cuidado muito de si no que diz respeito à disposição ao trabalho, ao estudo, as coisas que o Senhor deixou para ela fazer. Uma pessoa perezosa. Todo mundo sabe o que é perezoso? Eu sabia que não ia precisar traduzir para o português. Uma pessoa que está sendo vítima do trabalho da preguiça. Vejam só, é possível que essa pessoa viva a vida abundante. Ela tem Jesus. É possível um preguiçoso ter Jesus? Sim. Tem alguém radical aí que diz que não, preguiçoso é tudo o diabo. Mas não é verdade. Alguns somos molestados por algumas áreas débeis da nossa vida. E alguém, eventualmente, poderá ser molestado pela área de preguiça. A dificuldade é, enquanto nós temos este pecado bem curtido na nossa vida, enquanto nós buscamos os nossos impulsos preguiçosos, nossas preferências e inclinações preguiçosas, enquanto nós acordamos tarde, ao invés de acordarmos cedo e ir para trabalhar, as coisas não andam bem. Não é verdade? Provérbios tem uma coleção de versículos sobre o preguiçoso. Essa pregação não é sobre o preguiçoso, mas é bom que nós saibamos que não dá futuro caminhar no pecado, por exemplo, no pecado da preguiça, em que eu estou mencionando aqui, não é verdade? Então, isto é o que quer dizer morrer para nós mesmos. É um versículo tão lembrado, tão repetido aqui na nossa família. Quando Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Morra para você mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Isso que quer dizer que aquelas coisas que estão se opondo a uma vida abundante que Jesus veio me trazer, eu diga, não, eu quero a vida abundante de Jesus. Eu não quero que essas coisas interfiram com a minha caminhada e tornem a minha vida aqui uma vida miserável. Isso faz sentido, não faz? Nós temos que abrir mão, não dá para ter os dois. Não dá para nós, Jesus usa isso numa figura sobre o amor ao dinheiro, quando ele fala, não dá para servir a dois senhores, a Mamon, divindade do ouro, da prata, do dinheiro, não dá para servir a Mamon e servir a Deus, você tem que escolher. Mas isso, num certo sentido, é verdadeiro com toda forma de predisposição pecaminosa que eu ou você possamos ter. Aquilo que nós curtimos e que vai se opor ao plano de Deus de nos dar uma vida em abundância, resulta numa vida menos que abundante. Tá certo? Bem, a dificuldade, amados, é que a palavra do Senhor nos diz que o pecado, ele desencaminha o homem. Não é assim só, a pessoa tem uma preguiça aqui, a pessoa tem uma dificuldade de outra ali, não é dia de ficar mencionando nomes de pecado, porque eu tenho uma direção aqui. Mas o problema do pecado é que ele toma conta e ele descarrilha o trem de tal maneira que nós nos podemos perder. Jesus é muito claro quando ele fala a respeito disso, e é fato notório, é o coração do sermão profético de Jesus, quando ele nos diz na sua palavra que por multiplicar-se a iniquidade, não só ao nosso redor, mas à medida que nós nos deixamos contaminar pela iniquidade, ela entra e toma um espaço e faz um consulado na nossa vida, por se contaminar, por se multiplicar a iniquidade, o resultado qual é? O amor por Deus, ele esfria. E o amor por Deus é a razão de nós termos uma vida boa e abundante. Então a dificuldade está nisso, quando nós quando nós hesitamos na caminhada com Jesus, diz assim, mas eu gosto tanto das coisas vantajosas que tais pecados me dão, nós estamos num problema muito grande, porque não é possível ter a dois senhores no trono da nossa vida. Pois bem, a ceia do Senhor, ela nos lembra, nós vamos ter a ceia do Senhor hoje,
é que em Jesus nós temos misericórdia, que o ato de misericórdia maior, na minha opinião, é quando eu me achego ao Senhor, peço perdão pelos meus pecados e Ele me perdoa os pecados e purifica de toda a injustiça. Aleluia, sim ou não? Olha, qualquer que seja, tem um hino que faz tempo que nós não cantamos, que diz assim: pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. Isso é tremendo, eu estou falando, se alguém estivesse perto de mim, ia achar que era um braço, uma pele de galinha. Arrepiado, porque é um fervor, uau, Senhor, é possível que o Senhor seja assim, tão bondoso, que o Senhor perdoa aqueles pensamentos horríveis, aquelas palavras tortas, aquelas atitudes completamente erradas, desencaminhadoras da minha vida e de outras vidas. O Senhor diz, sim, há perdão no sangue de Jesus. E eu tenho impressão muito forte, vou saber disso melhor no céu, de que nós como que tendemos a nos esquecer disso, ou tendemos a viver em outras bases. Razão que eu digo isso, porque Jesus, Ele quis ser lembrado pela sua mãe. Vocês celebrem, vocês tragam à sua memória aquilo que eu fiz por vocês na cruz do Calvário. Por que alguma coisa tem que ser trazida à minha memória? Porque eu tendo a esquecer. Você também? Nós tendemos a esquecer, e não é nada incomum nós sentirmos dessa maneira, ou numa conversa com um amigo, uma amiga querida, um irmão em Cristo, nós percebemos que a pessoa está vivendo na base do muque, na base da sua performance. Eu tenho tido muito problema nessa área assim, mas eu estou lutando duro, estou fazendo uma terapia. Nada contra a terapia, tem coisas muito boas em terapia e tudo mais, isso é um outro assunto. Eu estou buscando, e Deus? Você tem orado a Deus? Você tem confessado? Não, isso daí não. Não funciona dessa maneira, porque aquilo que diz respeito à justificação pela graça, nós temos que saber que o nosso cuidado diário tem que ser buscar a purificação pelos nossos pecados, vigiar contra aquilo que nos pode contaminar e, introdução para o texto que vamos ler, lavar os pés daqueles ao lado de quem nós caminhamos. Entenderam bem? Vamos repetir comigo? Vamos lá, o nosso cuidado diário nessa caminhada com Deus, nessa caminhada que não é fácil com o nosso Deus. Vejam só, o que ela inclui? O que inclui essa caminhada? Primeiro, buscar a purificação dos meus pecados. Digam comigo, buscar a purificação dos meus pecados. Vamos falar outra vez. Inclui buscar a purificação dos meus pecados. Segundo, vigiar contra o pecado. Vigiar contra o pecado. E segundo, lavar os pés ou perdoar aqueles ao lado de quem eu caminho. Perdoar ou lavar os pés daquele ao lado de quem eu caminho. Olha, não existe, nós fizemos aqui um levantamento de quantos conflitos você teve durante esse ano, de janeiro até outubro. Que absurdo, como o tempo voa, né? Então, nós estamos, se você fizer um levantamento de todos os seus conflitos, de todas as suas palavras duras, de todas as suas formas de irritação, de todo pecado, se você começar, se fosse possível lembrar, ainda bem que não é, nós iríamos perceber o seguinte: eu tive muito mais problemas com as pessoas que vivem próximas a mim do que com as que não vivem tão próximas a mim. Não é verdade? Daqui a Débora, a pessoa que eu mais amo nesse mundo, mas se eu for fazer um tabelão dos meus erros, pecados e broncas e dores e tristezas, ela é a pessoa que experimentou mais vezes os meus tropeços e eu os dela. Essa parte a gente não vai falar hoje, não é? Muito mais do que, por exemplo, com o Renato, a quem eu vejo 1, 2 vezes por semana. Então, esta distância, ela como que nos protege e às vezes nos dá a impressão que nós somos relativamente bonzinhos, mas quando chegamos próximos uns dos outros, as coisas ficam, às vezes, muito cheias de atrito e muito difícil. Mas alegrem-se no Senhor por um exemplo que eu vou dar. Eu já contei no nosso grupo, contei em alguns lugares, talvez contei em todos os lugares, todos vão saber, mas nunca é demais repeti-los. Uma vez caminhando na praia, lá na Nicarágua, tem um mar muito bravo em frente ao hotel. Aliás, eles até proíbem de nadar, né?
Está sempre com bandeira preta lá. Quem quer nadar, nada por conta própria, porque a correnteza é forte, arrasta todo mundo, pessoas às vezes morrem lá, enfim. Mas é uma alegria caminhar no nascer do dia. Muito gostoso, aquela brisa gostosa, aquele clima gostoso da Nicarágua. Então eu estava caminhando por ali. Então, de repente, na caminhada, eu vi lá na frente um objeto verde. Sabe verde, cor de garrafa de Guaraná antigo? Aquele verdinho, verde garrafa. E eu não hesitei, eu falei, isto deve ser, porque o pessoal fica por ali, toma cerveja de noite, fica bêbado e tal. E às vezes, quando você vai andar logo cedinho, tem algum detrito, algum subproduto das reuniões animadas que eles tiveram na noite anterior. E eu fui, porque eu caminhava descalço, e eu fui, não, deve ser um vidro de garrafa, vou lá tirar. E fazia isso, fiz isso muitas vezes. E quando eu me aproximei, era um vidro de garrafa, só que ele estava absolutamente polido. Ele, de tanto roçar nas pedras, nos pedregulhos que ficam ali, a maré que leva, a maré que volta, a maré que leva, a maré que volta. Aquilo foi, a minha impressão, foi lixando que aquilo que uma vez foi o fundo de uma garrafa, extremamente perigoso, pontudo, que poderia picar, cortar feio o pé de algum atleta como eu, havia se transformado através de tanta fricção num pedaço de material absolutamente lindo. Eu não lembro o que eu fiz com ele, eu não lembro se eu peguei, se eu levei, eu não sei o que houve. Mas era digno de guardar e marcar que arrependimento, ia mostrar aqui um pedaço de garrafa no que ele pode se tornar. E esta é a chamada do Senhor para o seu povo, quando Ele nos chama para perseverar nos seus caminhos. É uma vida muito dura, muito cheia de fricção, principalmente quanto mais nos aproximamos uns dos outros. Mas o seu resultado, já nessa vida, é muito precioso. Porque Deus vai polindo, Deus vai tirando certas ilusões, Deus vai tirando certas pontas cortantes, e o seu objetivo, isso é claro, lá no livro de Romanos, capítulo 8, é nos tornar semelhantes a Jesus. Uma peça, um ser sem arestas, sem pontas e trabalhado por Ele. Agora, como viver desta maneira? Este é o meu objetivo. Nós não podemos esquecer, queridos, não podemos esquecer. Nos últimos meses temos falado tanto sobre a graça de Deus, e eu acho que eu perdi a maior parte do meu ministério não falando tanto quanto eu deveria ter falado sobre a graça de Deus. Porque o Senhor nos tem levado a vislumbrar este fato. Não há nenhum passo na nossa caminhada em que nós possamos dispensar o poder do Espírito de Deus para nos libertarmos das obras do corpo. Não há, gente, não tem. Não se iluda, eu vou melhorando. Não vai melhorando. Carne não melhora, carne vai para a cruz. Carne, ela não melhora. Carne, a graça do Senhor Jesus nos mostra que nós não estamos procedendo bem. E o Senhor nunca nos mostra para apontar o dedo. Você não está apontando bem, você não está caminhando bem. Ele nos mostra para que nós percebamos, eu tenho que me achegar ao Senhor. Eu tenho que pedir perdão para Ele, eu tenho que pedir que Ele me limpe, me purifique, me lave, tenho que pedir misericórdia para Ele. Eu preciso do Senhor que me dê a graça de eu evitar esse pecado, de eu, na hora do vamos ver, dizer não ao pecado e sim para Jesus. Todos estão de acordo com isso, amados? Amados, a igreja precisa estar de acordo com isso, porque de outra maneira, nós vivemos uma filosofia de autoajuda, uma de heroísmo, de autoestima cada vez mais crescente. Isso é um grande engano, Nós poderíamos entrar em versículos que vocês conhecem bem, e eu vou dizer alguns versículos que não conhecem tão bem, porque nós não repetimos tantos. Vejam só, 2 Coríntios 1, 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ninguém vai dizer amém? Olha, gente, que coisa! Para aqueles que estão iludidos, que é o seu bom comportamento, é a sua assiduidade, é o que quer que for as virtudes que você bem tem,
é hora de nós abrirmos os olhos e darmos glória a quem de direito. Vejam só, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Assinado, apóstolo Paulo, um santo homem de Deus. Nós não vemos tropeços na vida desse homem, não que ele não tropeçasse, porque ele admite isto, mas nós vemos um homem santificado, buscando os interesses do reino de Deus e dizendo assim: eu estou firme em Cristo. Sabe por quê? Por causa de Deus, por causa da força que Ele dá. Olha esse outro versículo, em Hebreus 2,18. Porque tendo em vista que Ele mesmo, Jesus, sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Aleluia. Jesus é capaz de socorrer aqueles que estamos sendo tentados. Ele socorre. Para alguém ser socorrido é necessário fazer o quê? Clamar pelo nome de Jesus. Jesus, socorro. Estou numa tremenda dificuldade. Jesus, eu estou sentindo as garras de Satanás arranhando as portas do meu coração. E eu sinto na minha carne que eu vou embora. Me segure, Senhor Jesus. Amados, nós temos que levar isso a sério. Esse versículo, ele abre aquele tão mencionado entre nós, onde o Senhor nos diz: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E outro, 1 Pedro 1,21, é por meio dele, de Jesus, que vocês creem em Deus. É por meio de Jesus que nós cremos em Deus. Nós não temos capacidade de crer, nós não nascemos crendo, nós não aprendemos a crer. Jesus é o autor da fé, nós vamos mencionar esse versículo daqui a pouquinho, que está em Hebreus capítulo 12, e é por causa dele, é por causa de nos achegarmos a ele, é por causa de mantermos os olhos firmes nele, que ele nos dá esta capacidade de crer em Deus, e aqueles que creem em Deus herdarão de Deus a sua promessa de vida eterna. Ou seja, nada depende de nós. Por outro lado, o Senhor coloca diante de nós esta bandeja cheia de... Eu amo essa ilustração, até que alguém me dê uma melhor, é a melhor que eu tenho, ela é bem perfeita. Mas imagine uma situação, hoje, por exemplo, Deus passando, é por Ele que nós cremos, nos mantemos firmes em Jesus. É por causa de Jesus que nós cremos em Deus. Ele nos ajuda nas nossas dificuldades. Imagina aqui o Senhor Jesus entre nós, passando com uma enorme bandeja de essas coisas que são muito boas, embora no momento tenha que andar longe delas. Brigadeiro, beijinho, Romeu e Julieta da Helena, olha, aquela abundância toda. Estou vendo gente mastigando aí, engolindo a saliva, não é verdade? O Senhor caminha na frente do seu povo com uma bandeja que são, essas coisas boas que eu falei, são os seus atos de bondade, é a glória de Deus. É um que o Senhor curou daqui, é o outro que arrumou médico dali. Hoje em Naranja estava uma bênção, um irmãozinho que precisou de diálise, Deus abriu a porta. Não tem nada na vida, Deus ele está envolvido num programa de diálise, já está registrado, louvado seja o nome do Senhor, falhou, o rim iria morrer. É o irmão que precisa de cirurgia do coração, é a Olga que está cada dia melhor do seu transplante de medula, é o James que Deus levou para o céu, se converteu por causa daquele tumor, é outro. Ou seja, Deus nos dá provas da sua boa intenção para conosco. Deus quer fazer o bem para conosco. Agora, nós olhamos para tudo isso, sobre a bandeja, dizendo, isso é coincidência. Isso é sorte. Está lá o Carlos, sorte, lá está, com aquele ouvido azul brilhante lá. Carlos tinha tudo, uma das conversas mais dramáticas que eu já tive com outro profissional de saúde. Eu mandei o Carlos para lá com uma certeza, Carlos está com um câncer. Verdade ou não, Carlito? Diga aí, faz assim com o dedo. Olha lá, todos que estão lá, Carlos, 5 dedos ele pôs para o ar. E é certeza. A doutora que recebeu, o chefe da radiologia, mandaram o chefe da radiologia fazer o exame de altíssima responsabilidade, e ela me manda um relatório normal. O povo orando, né? Manda um relatório
normal. Eu não liguei para reclamar, mas liguei porque eu não entendi nada. Liguei para... Olha, eu queria rever o teste com você. Doutor Nery, eu preciso realmente rever o teste com você, que eu estou totalmente confusa. Eu não consigo entender, tendo em vista os sintomas que Carlos apareceu com eles, os seus exames de laboratório de rotina, exame altamente sofisticado, o 4K Score que ele fez, para quem lembra, lá nas nuvens. Tendo em vista tudo isso, eu tinha certeza que isso seria um câncer, e não só um câncer, mas um câncer grande. E o homem está normal. Falei, Deus. E eu tenho o coração tão duro, que só depois que eu acho que é Deus. Porque não me dei conta. Mas depois me dei conta, e nós demos muita glória ao Senhor, e hoje damos mais glórias ao Senhor. O que é isso? É um desfile de poder? É um desfile de dizer, essa igreja é ótima, venha para que você vai ter milagres? Não, é um desfile de que a bandeja de Deus é ótima. O que Ele faz são boas coisas para nós. Ele tem boas intenções para conosco. Ele deseja produzir fé no nosso coração. Ele produz fé no coração daquele que olha e diz, uau, Deus realmente é bom. Ou alguém que um pouco mais cético chega, Deus, me prove, eu estou achando assim meio forçoso esse exemplo, e será que é mesmo? Mostra, mas peça ao Senhor, peça a prova do Senhor. Deus dá resultados, Deus gera fé no nosso coração. Amém, amados? Ele gera fé no coração do seu povo. Eu quero dizer isso para você, queridos, você pode escolher, palavra do Senhor, nós lemos lá com os discípulos de Cristo na sexta-feira, quando ele diz assim, nós vamos caminhar com o Senhor, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Diga para mim essa palavra, perseverança. Que é perseverança? Isto, firmeza de propósito, seguir nos caminhos. Então ele diz assim, corramos com perseverança a corrida que Deus nos propôs, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Essa é a chamada do Senhor. Tendo em vista todo o bem que Ele tem feito, tudo o que Ele fez por nós, nós dizemos, Senhor, eu bem que estou abalado, me sentindo aqui inclinado a não seguir nos teus caminhos por tal e por outra razão, e o diabo dá várias razões para vários de nós, para não continuarmos no caminho do Senhor, particularmente nesses tempos de tribulação, nesse tempo de apostasia, em que o mundo está entrando. Eu tive que resistir para não trazer umas fotos que eu mostrei há 1 ano e 2 meses atrás, aquelas fotos da estátua de Satanás em frente ao congresso de Little Rock. Todo mundo lembra? Capital do Arkansas. Eu falei, não, o povo ainda está lembrado daquilo, é só mencionar, não merece nem estar no nosso slide, não vamos dar crédito para ele, não. De nenhuma maneira correr o risco de exaltá-lo, não. Mas esses são os tempos que nós estamos vivendo. O inimigo está dando em cima do povo de Deus, para que nós desanimemos, porque o pecado faz isso, amados. Ele nos desanima de seguir nos caminhos do Senhor. Verdade ou não? Estou falando com um auditório de pecadores aqui, certo? Verdade? Não é isso que acontece? Quando nós damos lugar ao pecado, você vive uma semana meio encebado, entre a carne e o mundo, etc. e tal. O que acontece do seu interesse em seguir o Senhor? Verdade ou não? Desanima, nós perdemos o amor, o primeiro amor pelo Senhor. Verdade? Então, queridos, eu quero dizer isso para vocês. Nós podemos escolher, os homens da terra, os homens dentro dessa capela, e as mulheres também, podem escolher buscar a graça de Deus, que nos capacita a obedecer, e assim ganharemos a vida terrena abundante, a qual será coroado pela glória e eternidade com Deus no céu. Amém? Aqueles que buscam a graça de Deus, que nos capacita a obedecer, nós recebemos nessa terra a vida em abundância, nós ficamos mais fortinhos para empurrar essas insinuações do inimigo para fora dos nossos arraiais, dizendo, não, eu quero seguir ao Senhor de dia em dia, apresentar a sua vida no altar do Senhor Jesus, dizendo, eu quero ser um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, e dessa maneira nós vamos vivendo no centro da vontade do Senhor, ou nós podemos escolher não obedecer.
Mas essa não é uma escolha indiferente, amados. Aquele que escolhe não crer, aquele que escolhe não obedecer, ele está se colocando numa situação tão difícil. Eu gostaria muito que não tivesse nenhuma dessas pessoas aqui, que veem a glória de Deus, veem a sua bondade e dão as costas para o Senhor. Amados, isso é um grande risco. A palavra do Senhor, eu tenho a impressão que o título menos favorito que é dado para o Senhor é este. Eu tenho essa impressão. Porque Ele gosta de ser conhecido como um Deus de amor, conforme nós vamos pregar com a ceia do Senhor. Fogo consumidor. Mas tem um lugar para esse título. Tem um lugar onde Ele precisa acenar para aqueles olhos incautos, desatentos, que estão vivendo com Deus como se não fosse existir amanhã. E existe um amanhã, e é um mau amanhã para aquele que despreza o Senhor. Então, queridos, vamos sondar o nosso coração, pedir: Senhor, será que eu estou fazendo escolhas más de não olhar para o Senhor? Não olhar para o Senhor. Eu ia falar sobre o pecado que nos envolve, mas antes eu queria contar para vocês uma última parte, introduzindo o trecho que nós vamos ler. Quando Jesus esteve no mundo, no início do seu ministério, Ele já escolheu 4 homens para serem seus apóstolos. E aparentemente, à medida que o tempo correu, daqueles 3 anos, foram se agregando outros. No final, quantos apóstolos eram? 12 apóstolos. Apóstolo quer dizer aquele que é enviado pelo Senhor, aquele que é mandado pelo Senhor. Então tinham 12 deles. Eu fico muito impressionado. O pouco que a palavra fala sobre os apóstolos nos dão conta de que eles não só não eram flores que se cheiram, mas que eram pessoas de difícil convívio entre eles. A minha função não é denegrir a imagem de nenhum dos apóstolos, é verdade. Mas apenas para que a gente não se sinta assim tão miseráveis e pequenos apóstolos tão grandões, é de bom tom que nós saibamos que todos pecamos em muitas coisas. Isto não é exclusividade minha nem sua. Isto é a verdade sobre o apóstolo, sobre Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões e tentações que nós. Não é isso que a palavra do Senhor nos diz? Vejam só nesse grupo. Se eu fosse Jesus, eu teria escolhido assim 12 japoneses, ou chineses, ou coreanos, tudo parecido um com o outro, previsíveis, que fazem as coisas. Algumas pessoas são assim também, né? Que gostam, não, eu vou falar isso, eles vão falar aquilo, está certo, os resultados são previsíveis. Vejam só, Jesus escolheu 4 pescadores. É nada contra pescador, o Jorge já se foi, e não sei se tem outro pescador, não tome como ofensa. Mas o meu espírito, pergunta para Dé, se você não acreditar, não é muito compatível com o espírito de pescadores. Sabe aquele negócio de sentar e ficar com a varinha lá na beira da praia? Olhando para quê? O tempo passando, falei, que perda de tempo, devia estar fazendo alguma coisa antes. Não sei se com o advento da informática agora, todo mundo pescando e jogando no computador, alguma coisa assim, não vi nenhum. Aqueles que sentam na beira do rio, ficam olhando. 4 homens, no mínimo, o termo menos jocoso que eu posso encontrar para pessoas assim, são alienados da realidade. Alienados, a cabeça lá no mundo da lua. Bem, para cortar a ofensa aos pescadores, que eu não entendo, não pretendo fazer, no meio deles tinha um zelote. Sabe o que é um zelote? Essa palavra zelote vem da palavra zelo, o nome dele era Simão. Zelo significa o quê? Não ouvi nenhuma voz, só mistura. Fala, Leila. Cuidado, zelo, cuidado. O zelote é um homem com uma devoção fervorosa. Todo mundo concorda com isso? Essa é a definição da palavra. Um homem que levava a sua devoção à palavra de Deus a extremos. Era um judeu roxo, uma pessoa que andava atrás da lei, fazendo questão de cada coisinha, de cada minúcia da lei, acreditando que deveriam fazer tudo para defender a lei, se necessário até matar pessoas. Esses eram os zelotes. Jesus escolheu um zelote ao lado de 4 alienados pescadores. Vejam só, Jesus
escolheu André e Filipe, que eram pessoas... Não, Jesus escolheu ao lado do Zelote um cético, Tomé. Quem poderia contar a história de Tomé? É necessário contar? O Tomé, Jesus apareceu. Eu não acredito. Ele me apareceu, Tomé veio, esteve... Eu não acredito. Tem que botar o dedo lá. Olha que oposto o caráter desse homem a um zelote, a um homem fiel, a um homem fervoroso na fé. Fervoroso na fé, por exemplo, André e Filipe, os dois primeiros que vieram, seguiam a João. João, um tipo tão estranho, um homem coberto de pelos de camelo, comia mel silvestre, gafanhoto, que delícia. E um homem de um estilo alternativo, mas que tinha uma mensagem poderosa. Eles tiveram de Deus a sabedoria de olhar e falar assim: esse homem está falando coisa boa. E eles seguiam, e eles andavam, eram discípulos de João. Mais tarde, ao ouvirem sobre o Senhor Jesus e ao travarem contato com ele, abandonaram o discipulado de João e foram atrás de Jesus. Ou seja, parecem pessoas à busca da verdade? Sim. Estavam buscando um mestre e estava tudo bem. Aí encontram outro, então eles vão seguir. Gente ansiosa pela palavra de Deus, ao lado de pessoas céticas como Tomé. Nós tínhamos um patriota, ele é chamado de Natanael, em algumas referências bíblicas, em algumas ele é chamado de Bartolomeu. Eu não entendo nome tão diferente. Eu acho que nenhuma mãe, nenhum pai seriam tão cruéis de chamar alguém Natanael Bartolomeu. Mas tudo bem, desculpa se alguém chama esses nomes, mas ele é chamado pelos dois nomes. Este homem era um patriota de mão cheia. Ele era uma pessoa que fazia parte de um grupo de indivíduos que eles amavam Israel muito. E por amarem muito Israel, eles odiavam muito o Império Romano, que era a força invasora, não é verdade? Então, de vez em quando aparecia um soldado romano boiando no rio Tietê da vida lá, um outro com o pescoço cortado, não sei o quê. Eram esses nacionalistas. Eles faziam como que fosse um grupo de oposição semi-silencioso que formavam essa força de subversão ao Império Romano. Eles acabaram sendo a causa, indiretamente, o tempo não dá para contar a história inteira, da destruição de Jerusalém. Porque chegou uma hora que Roma estava por aqui e desceu e mandou o general Tito, destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo, e a história vai por aí afora. Por causa desse constante insulto e por causa de um ganho de força que eles encontravam entre eles. Então era um indivíduo assim, um patriota de mão cheia. Ao lado do patriota, um publicano, Mateus. Mateus, um dia os romanos chegaram para ele e falaram: Mateus, você tem um jeito aí com dinheiro, etc e tal, você é um homem bem equilibrado com as finanças e tudo, você não quer trabalhar para nós, romanos? É claro que sim. Qual é o meu trabalho? É cobrar impostos do povo, do seu povo. Você acha que essa pessoa era benquista pelo seu próprio povo? Como essa pessoa estaria andando lado a lado com um patriota roxo, igual Natanael, por exemplo? Dá para imaginar mais ou menos, não dá? Um patriota, o outro um traidor da pátria. Verdade? É previsível que haviam conflitos. Nós tínhamos lá no meio, além disso, um adorador de Mamon, que é Judas Iscariotes, que o último motivo, humanamente falando, dele ter traído Jesus foi a sua obsessão pelo dinheiro. Ele vendeu a vida de Jesus por 40 moedas de prata, como nós sabemos. Nós não sabemos nada sobre Tiago, filho de Alfeu, mas nós vemos esta nuvem, 11 homens muito incompatíveis. Eu vou dar alguns dados para vocês. Vejam só, Tiago, da lista, ele escolheu a Tiago, filho de Zebedeu, o pai dele chamava Zebedeu, e João, que era irmão de Tiago, aos quais Jesus pôs o nome de Boanerges. Boanerges é uma espécie de um apelido na língua aramaica, que quer dizer filhos do trovão. Fala por si só, não? Eu não tenho bem certeza. Ou eles falavam alto, ou o pai deles era um camarada dado assim uma certa agressividade no falar, ou alguma coisa assim. E era, até onde eu vejo, assim,
uma família um pouco disfuncional, porque eles andavam num grupo de 12 pessoas, Tiago e João. Houve uma situação onde eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, podemos pedir um favorzinho para o senhor? O que é? É o seguinte, nós queremos, quando chegar lá no céu, tudo bem, vai demorar muito tempo ainda, nós queremos assim, eu ficar do lado direito e meu irmão ficar do lado esquerdo do Senhor lá na glória. Os discípulos ficaram uma arara com eles. Você ficaria, não? Bom, isso é traição, isso é... Como é isso? E Jesus deu-lhes uma bronca. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo, gente. Vocês não sabem. E passou mais algum tempo, parece que eles não fizeram um bom trabalho, chegaram em casa, Jesus jogou nossa conversa no mato, alguma coisa. A mãe foi lá, Jesus, quer falar com o senhor. O que o senhor quer falar comigo? Meus filhos são ótimos, o senhor não acha? Então eu queria que o senhor considerasse que um vivesse ao teu lado direito, outro lado. Você não sabe o que você está falando, mulher. Hã? Que tal? Papai, trovão, mamãe, como chamar essa mamãe? Protetora. Hã? Vejam só, uma família disfuncional. João é chamado, ele próprio se chama, no seu evangelho, o discípulo do amor, o que eu acho muito lindo, e eu tenho a impressão, tem a verdade nisso. Uma vez Jesus ia caminhando em direção a Jerusalém, a caminhada era longa, existia ali uma estalagem na região dos samaritanos, e Jesus pede, vai, busca pousada para a gente. Mas os samaritanos eram inimigos dos judeus. Diz assim, não queremos, mas vai procurar freguesia em outra estalagem, aqui não. João e Tiago, o discípulo do amor, Tiago e João, o discípulo do amor, ele chega para Jesus fulo da vida. Jesus, o senhor me dá permissão de fazer descer fogo do céu para consumir essa gente? Discípulo do amor, imagina se fosse discípulo do ódio. Jesus, você não sabe o que você está falando, João. O Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, veio para salvá-las, rapaz. Ei, cabeção, essa é a nossa carreira, é salvar, não é destruir. E as coisas seguem desta maneira. Quando nós... Pouco antes desta passagem que nós vamos ler, que é João capítulo 13, um incidente ocorre, que chegaram a Cafarnaum, ao norte, depois iriam descer para Jerusalém. Então, estando ele em casa, Jesus perguntou para os discípulos, ele notou aquele... não era uma conversa de paz. O que vocês estão discutindo? Mas eles se calaram. Porque pelo caminho estavam discutindo entre si qual deles era o maior. Esses eram os discípulos de Jesus. Você queria fazer parte desse grupo? Queria fazer parte do grupo com uma vara na mão para sair dando varada nos outros, né? Ou talvez para levar varadas pelos nossos próprios erros. Esta é a realidade da vida, que o Senhor vê as nossas mazelas, Ele vê a nossa forma de ser, a nossa forma de falar, nossa forma de sentir, e não existe nada justo diante dEle. Esta razão que o nosso lindo, querido Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tomou sobre si a nossa condenação, e Ele sofreu para borrar, apagar, aniquilar o nosso pecado. Nós não sabemos bem onde isto aconteceu. João 13 agora. Não temos ideia. Alguns comentaristas mais simplistas, eles creem que foi a primeira parte da última ceia. Alguns outros, por algumas outras evidências, todo mundo tentando acertar, gente fiel ao Senhor. Eles acham que esta coisa que nós vamos ler aqui ocorreu talvez 1 ou 2 dias antes, talvez naquele jantar em Betânia. Lembra quando Maria chega com um vaso de alabastre, unge Jesus com perfume? Todos lembram bem? Talvez tenha sido nessa ocasião. Nós não temos ideia. No céu, pode ligar o telão lá, vai aparecer maravilhoso. Você vai saber toda a história bíblica, toda a história dos nossos tempos. E essa é a minha invenção. Tenho a impressão que vai existir algo semelhante para nós nos regozijarmos no Senhor. Seja quando for que aconteceu, a palavra diz assim, estou lendo João 13. Um pouco antes da festa da Páscoa,
Sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim. Gente dura de ser amada, mas ele os amou até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Últimas horas de vida de Jesus. Últimas, talvez, 72 horas, 48 horas. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e que estava voltando para Deus. Ele tinha consciência do seu poder magnífico. Ele tinha consciência de que se ele quisesse virar a mesa em cima dos pecadores, Satanás, destruir o universo e voltar para o céu, que os anjos jamais iriam condená-lo, nem o Pai. Ele poderia fazê-lo. Ele tinha consciência. E ele, assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Essa era uma atitude dos servos de mais baixa classe. Os servos, numa casa rica, onde existia bastante servos, os escravos menos privilegiados, eles faziam esse tipo de trabalho. E que trabalho Jesus fez? Ele, depois disso, de tirar a sua capa, colocar uma toalha em volta da cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Tremendo momento de demonstração do Jesus, a respeito do qual você pode ler em Filipenses 2, dizendo que ele esvaziou-se a si mesmo, ele não ficou agarrado à sua prerrogativa de ser Deus, o que ele era, mas ele se esvazia, ele se humilha a si mesmo, a este ponto de lavar os pés dos seus discípulos. O contexto, ele é um pouco complicado para nós entendermos, mas não é impossível. A coisa corria mais ou menos assim. Quando havia uma solenidade, uma festa, andando pelas estradas poeirentas de Jerusalém, da Palestina, dos desertos da Judéia ao redor, as pessoas poderiam até ter tomado um bom banho antes de sair de casa, mas eles chegavam na casa com os pés sujos, com os pés empoeirados. Então, era de boa educação nas casas que tinham escravos pedir que um dos escravos, mandar que um dos escravos, o escravo não se pede, se manda, né? E que lavasse os pés dos visitantes. Se a família era uma família pobre, quem lavava os pés dos visitantes eram os filhos e a esposa. Daniel, Marília e Débora vão lavar os pés dessa gentarada de pé suja que está chegando aí. Então, esse é o contexto em que viviam, um contexto muito forte, tá certo? Por alguma razão, talvez pelo fato daquele cenáculo onde eles estavam ser um lugar emprestado, ou talvez pelo fato de Simão, aparentemente, que é pai de Maria, de Marta e Lázaro, ser um homem leproso, seja qual for a razão, seja onde for que essa cena está ocorrendo, isto não ocorreu. Não ocorreu. Faltou aquele que lavaria os pés do povo. E Jesus olha para a situação e diz assim: eu lavo, eu tomo conta. Que doçura, não é verdade? Ele, o príncipe dos céus, venerado, criador do universo, ele não tem nada disso em consideração. O seu currículo não estava no seu bolso. Ele toma essa atitude e ele lava os pés dos discípulos. Bom, a reação de Pedro, que eu acho que polui a história um pouquinho, é que ele não entendeu nada. Porque ele havia andado com Jesus durante 3 anos, ele aprendeu que Jesus era para ser venerado, era para ser honrado, Jesus era o Messias esperado, ele tinha esse bom... De repente olha para Jesus, Jesus lá trajado igual um escravo, enrolado numa toalha, ajoelhado no pé, lavando o pé de Tomé, aquela víbora que não acreditava em nada, lavando o pé de Mateus, E Pedro olhou, não gostou nada do que ele viu. Então ele reage desta forma: Senhor, talvez ele era o próximo da fila, Senhor, tu
vais lavar os meus pés? No way, José. Não, não vai fazer. E Jesus diz: Pedro, baixa a bola. Você não compreende o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Não, nunca lavarás os meus pés. Ele está preso só naquilo que ele estava vendo. Ele não está vendo além como Jesus queria ensinar para ele. E Jesus agora o traz para um plano mais alto de compreensão e diz: Pedro, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Não tem, está quebrado o nosso relacionamento. Pouco me importa, tudo que você pensa a meu respeito, tudo que você possa ter feito, toda essa devoção, se eu não lavar os seus pés, está cortada, está quebrada essa união. Aí Pedro vai para o outro extremo: Senhor, não apenas meus pés, então lava minha mão, minha cabeça, meu ouvido, lava inteiro, Jesus, faz inteiro. E Jesus pacientemente explica para ele: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Então, a melhor ideia, isto não está no texto, a melhor ideia é que Jesus está transpondo essa ocorrência para o fato mais sólido da nossa salvação, que nós viemos celebrar com a ceia do Senhor hoje. Ele nos diz assim: aquele que já se banhou, é aquele banho, não era chuveiro, que a pessoa tomou antes de sair de casa para vir para aquela recepção tão gostosa, tão prazerosa. Se alguém já se banhou, isto está para alguém já foi purificado, lavado, perdoado os seus pecados, já foi salvo por Jesus. Esse não precisa tomar outro banho. Está tudo bem, eu estou até sentindo o teu perfume. Mas ao caminharmos pela estrada da vida, nós sujamos os pés. É verdade isso para você? Para mim é verdadíssimo. Nós somos salvos pelo Senhor Jesus. No início, dizer: eu tenho a vida de Jesus em nós, louvado seja Deus. Declaramos com os nossos lábios, com nossas mãos. Mas ao caminhar, nós nos sujamos. Nós deixamos de estar limpos. Então Jesus diz: é necessário que apenas sejam limpos os pés. E quando Jesus terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar e lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vejam bem, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O que fazer com isso? Existe uma alusão clara, um ensino claro de Jesus, quando ele disse: eu que sou mestre e senhor, lavei os pés de vocês, lavo, continuarei lavando os pés de vocês, quando vocês pecam contra mim, Jesus. Agora, quando o teu irmão pecar contra ti, você não vai fazer diferente do que eu faço. Você vai lavar os pés do teu irmão. Está bem claro isso, amados? É claríssimo, é claríssimo. E o Senhor Jesus nos diz assim. Ele fala assim: mas vem irmão aí lavar meus pés. Não literalmente, mas com essa coisa: eu te perdoo, ou eu quero te pedir perdão, seja como for. E Jesus diz assim a respeito desta pessoa: quem receber aquele que eu enviar. O sentido aqui é o seguinte: quem sentir-se enviado por mim e for fazer isto, lavar o pé dos seus irmãos, quem recebê-lo estará me recebendo, e quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Amados, isso é tremendo, porque se nós desprezamos o perdoar alguém, se nós desprezamos o pedir humildemente perdão para que o irmão nos perdoe, é o oposto do que Jesus falou. Aquele que eu estou enviando, você está rechaçando. E ao rechaçar aquele que eu estou enviando, você está rechaçando a mim e está rechaçando o Pai. Isso é muito sério. Nós não podemos viver nesse âmbito.
Eu sei que nós não seremos nunca pessoas perfeitas nesse mundo, mas nós temos que olhar para certos padrões que o Senhor nos dá e pedir graça. Senhor, eu quero sempre ser uma pessoa perdoadora. Eu quero sempre ser uma pessoa que vou acolher a pessoa que me pede perdão, dando perdão, e quero pedir perdão quando eu necessito. Não existe outra base de andar com os pés limpos, a não ser nestas bases. Mas eu já pedi perdão para Deus, já me lavou o pé. Mas tem dois níveis aqui que são muito claros. Deus nos lava os pés, Jesus nos lava os pés, e nós, assim como Jesus nos diz aqui, diz assim: eu sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Sobre o que ele está falando? Sobre quando errarmos, quando tropeçarmos, termos essa disposição no coração de perdoar uns aos outros, uma hora perdoando, uma hora pedindo perdão. Um novo mandamento lhes dou. Jesus está terminando o seu sermão. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Mais na frente, o mesmo João, já bem velhinho, no fim da sua vida, provavelmente suas últimas escritas na terra, ele escreveu assim: amados, amemos uns aos outros. Jesus mandou, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Para terminar, bem pode ser que hoje tenha alguém aqui que está assim com tanta bronca daquele vizinho, o cachorro latiu a noite inteira, você não pregou os olhos. Uma vontade de começar a comprar, pedir para alguém que vem do Brasil trazer formicida de tatu, fazer bolinha de carne moída, dar para o cachorro, matar, destruir aquele animal horroroso, e a raiva está aí no seu coração. Eu queria dizer para vocês que nós passamos por vales desse tipo. Desculpa, eu criei um exemplo agora bem agressivo, que não é real, não é? Mas o não estar em amor por uma pessoa agora, esses são os incidentes do nosso caminho. Entende o que eu quero dizer? Teve alguém que te deu uma fechada aqui, entrando na 98, alguém, enfim, uma ofensa, alguém que soltou uma má palavra, você testemunha um ato ruim de tal pessoa, então está aquele sentimento ferido. Não é sobre esta pessoa que o Senhor está falando, quando diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Ele está falando sobre aquela pessoa que nunca para no pé da cruz e diz: Senhor, não está certo eu não amar. Eu quero lavar os pés desse meu irmão. Eu quero amá-lo. E eu estou pedindo para o Senhor pôr amor no meu coração, porque o amor vem do Senhor. Esta é a pessoa que vai amar. Não existe outra, não existe cursinhos de amor, não existe diploma de fazer 120 lições práticas de como amar. Não, isso não existe. Se existe, não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre um milagre renovador na vida de uma pessoa que para diante dele e diz: Senhor, eu preciso do teu amor. Eu preciso do teu amor. Essa é a mensagem que o Senhor tem usado para falar ao meu coração, e eu gostaria que fosse a mensagem que falasse ao teu coração. Tive uma alegria muito grande hoje, conversando com uma pessoa amadíssima, muito querido mesmo, e estava um pouquinho assim encalacrada com essa questão, e como eu estava com a mensagem mais ou menos fresquinha na cabeça, a pessoa foi meu primeiro espectador da mensagem. Estava dizendo para ela compartilhando esta bênção para o Senhor. Quando o Senhor fala sobre perdoarmos uns aos outros, quando fala sobre amarmos, isso são ordens, isso vem num tempo verbal chamado imperativo. O imperativo vem de imperador, que é quem manda. Mas como mandar se a gente não consegue? Não é verdade? Então, além dos recursos da graça sobre o qual eu falei, vamos pedir socorro para o Senhor, vamos pedir graça, Ele nos dá graça, Ele nos capacita, etc. Existe, amados, a graça especial que é concedida àquele que obedece ao Senhor. Sabe o que eu tenho experimentado ultimamente? Para a glória do Senhor, o pastor virou santo. Não é nada disso.
porcaria está tudo lá dentro ainda, mas é bom que nós saibamos que coisa linda que o Senhor pode fazer na vida de um pecador. O Senhor diz, perdoa. Verdade? Jesus fala para perdoarmos, não é verdade? Quando erram sobre nós. Eu tenho buscado ao Senhor e falado, Senhor, antes de eu fazer 1000 elucubrações mentais e tudo, Senhor, eu quero dizer assim para o Senhor, eu perdoo essa pessoa, agora o Senhor cuida do resto. É uma espécie de uma versão resumida do que da história da Corrie ten Boom. Todo mundo lembra que foi cumprimentar o soldado e não queria cumprimentar e não sei o quê. Então a versão resumida é assim, eu não quero passar por nada disso, não tem tempo. Senhor, eu quero dizer para o Senhor o seguinte, aqui eu entrego meus pontos, eu perdoo, está perdoado em nome de Jesus, agora o Senhor muda os meus sentimentos. E sabe o que tem acontecido? Deus tem mudado os meus sentimentos. Verdade. No outro dia entrei na cozinha, a Dé viu, cheguei da oração, ao ir para a oração, contei para ela todos os pedregulhos do meu coração. Não tem solução. Fui para o quarto, um diabinho. Voltei do quarto parecendo um anjinho Gabriel, porque uma alegria tão grande. Sabe o que eu fiz no quarto? Uma coisa, eu falei, Senhor, o Senhor manda perdoar, eu perdoo, no nome de mas o Senhor cuida do resto. Deus transformou o meu coração. Deus que transforma a água em vinho, que abre o mar vermelho para o povo passar, que manda o filho da viúva de Naim ressuscitar dentre os mortos, Ele faz isso hoje em dia outra vez. Essa é a minha esperança. A minha esperança para a nossa igreja, tantos feridos de uma razão, outros feridos de outra, não é que nós entremos num processo sem fim, onde coisas serão acertadas, não. A minha esperança é que nós creiamos que Jesus, Ele transforma corações, Ele muda o meu coração, e não é tão importante que eu olhe para outros, quanto é importante que eu olhe para o meu coração, e se existe alguma ferida ali, é colocar diante dele, dizer, Senhor, está aqui a ferida, me perdoa, ou se existir contra o irmão, Senhor, eu quero amá-lo, eu quero fazer a tua vontade, e Ele faz, eu vim contar para vocês que Ele faz, e essa é a minha mensagem. Deus abençoe a todos. Quero pedir aos irmãos queridos que foram escalados para a distribuição da ceia do Senhor, que venham agora. Nós temos temos 6 diáconos e diaconisas, e tem o Paulinho e a Nildes, queridos, que vão. Queridos, você vai fazer isso agora. Vou pedir Marília que toque para nós. Eu quero ser um vaso novo, não consigo lembrar de nenhum outro. Renova-me, melhor. Renova-me. Ok, vamos cantar Renova-me, Senhor Jesus? Quem precisa ser renovado aqui? Vocês estão loucos, eu não vou dar conta de renovar todo mundo. É que não sou eu, é o Senhor que faz, não é? Vamos cantar o Senhor? Olha que interessante, eu aprendo com meu pastor até hoje, e eu aprendi isso, que não existe na Bíblia nenhuma vez alguma ordem para você orar de olhos fechados. É uma boa tradição, assim a gente não distrai, não fica xeretando onde não deve. Mas existem 2 ordens claras sobre o povo de Deus orar levantando mãos santas. Você já sabia disso? Uma é Moisés lá no monte orando durante aquela batalha em que Arão e Ur tiveram que sustentar suas mãos. E lá na frente em 1 Timóteo capítulo 2, eu mencionei já o texto hoje, fala assim, quero que os homens em todos os lugares orem, levantando mãos, igual o Marcelo lá, ó, levantem mãos santas, clamando ao Senhor. Eu não sei para que serve a mão no ar, mas eu sei que Deus manda, e se Ele manda é bom, verdade ou não? Então vamos clamar ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro
necessita mais de ti. 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 Aleluia, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Eu queria muito promover uma atitude tão boa, tão agradável no meio do nosso povo, porque eu creio que Jesus faria exatamente assim. Ao receber a ceia do Senhor, não é que são as pessoas mais importantes que vão fazer uma obra que requer conhecimento de engenharia espacial, não, mas eles vão servir você, né? E ao servirem, estão sendo servidos com alegria de estar fazendo a vontade do Senhor. Que tal a cada pedacinho de pão, a cada cálice que é retirado da bandeja, os diáconos e diaconesas que vão servir, Paulinho, Nildes, olhar no olho da pessoa e dizer: Deus te abençoe, irmão. Que tal você que recebe dizer: obrigado, irmão, Deus abençoe você também. Vamos fazer isso também? Talvez vai triplicar o tempo de distribuição. I don't care, desde que estejamos fazendo o que é bom e certo. Quem está preocupado? Quem vai levar? Mas vai levar mais tempo de distribuir os elementos da ceia. Talvez nem vai levar mais tempo, mas se mesmo que levar mais tempo, como vai ser tão bom que o Senhor encontre um espaço no seu coração, de demonstrarmos esses afetos ternos de misericórdia que o Senhor manda que tenhamos uns pelos outros. A igreja topa, não? Sim? Então vamos lá, queridos.